Abra comigo a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 21, o verso 10. Diz assim o texto: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da sega até que a água do céu caiu sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera a Rispa, filha de Aiai, concubina de Saul. Olha o versículo 14. E enterraram os ossos de Saul, de Jonatas seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou com a terra. Senhor, ajuda-nos nesta noite, fale ao nosso coração por meio das Escrituras, no nome de Jesus. Amém. Geração espantalho, alegria de assustar na era de palha. Os especialistas gostam de chamar a nossa geração de geração Z, ou o tempo da era digital, ou a pós-modernidade. Mas olhando o vazio da nossa sociedade, com uma mente iluminada pelas Escrituras, eu queria chamar essa geração de geração espantalho. Uma geração que vive de braços abertos, com um sorriso fixo no rosto, mas que é feita de palha. Uma geração que morre de medo do envolvimento real, cuja alegria é assustar e impressionar os outros e mantê-los a uma distância segura. Tem um poeta que escreveu um livro em 1918, ele não é cristão, mas ele conta uma série de palavras no seu livro, mas uma delas me chama a atenção, porque o tema do poema é o espantalho. Como é um poema rápido, eu vou ler aqui para os irmãos entenderem. Disse eu, certa vez, a um espantalho, é uma parábola: deve estar muito cansado de ficar parado nesse campo solitário. E ele me respondeu: a alegria de assustar é profunda e duradoura, e eu nunca me canso disso. Após um minuto de reflexão, eu concordei. O filósofo, o poeta, falando com o espantalho: é verdade, eu também já conheci esta alegria, a alegria de assustar, de impressionar. E o espantalho então tornou a falar: somente aqueles que são cheios de palha podem conhecê-la. Eu fui embora sem saber se ele havia me elogiado ou ofendido. Um ano se passou e aquele espantalho achou que havia se tornado então um grande filósofo. Mas quando passei por ele novamente, eu vi 2 corvos que estavam construindo um ninho debaixo do seu chapéu. A parábola aqui é uma linguagem figurada, que o espantalho se achava o filósofo, o sábio do campo, mas os corvos estavam fazendo ninho na sua cabeça. Esse é o retrato exato dessa geração que conhecemos. Vamos entender um pouco o que o texto está dizendo, porque o texto mostra para a gente exatamente essa figura. Aqui, o texto dá para a gente uma anatomia do vazio. Nós vivemos então um tempo em que as pessoas estão sofrendo não de dor física, elas sofrem de um medo. E o medo não é do sofrimento físico, o medo é do compromisso. Essa modernidade líquida que não valoriza nada que é perene, que é duradouro. A modernidade antiga gostava de casamentos longos, de compromissos longos, de amizades longas. Hoje essa modernidade trouxe uma ideia líquida. As pessoas se amoldam a qualquer coisa. Elas gostam e desgostam de tudo numa fração de segundos e elas mesmas não sabem o porquê fazem isto. Por quê? Porque essa geração é uma geração que tem medo, que tem fobia de compromisso. As pessoas preferem a solidão conectada do que viver uma vida de intimidade e demonstrar as suas partes vulneráveis.
O espantalho, então, só funciona de longe. Essas pessoas preferem, então, seguidores que nunca vão chorar por elas estão seguindo gente na internet com 2, 3, 4, 100 milhões de seguidores, que nunca se importarão com elas, que não sabem o nome delas, que não estão nem aí para a condição delas, que nunca vão chorar por suas necessidades, que nunca vai dar o ombro de apoio, de ajuda em qualquer momento, mas tolamente as pessoas estão seguindo essas pessoas, porque o espírito por trás desse comportamento, além de ser doentio, é um problema de evidência de que algo dentro de nós está vazio, e a gente precisa dessa relação fútil e doentia para se sentir bem ou ter a sensação de existir. Então estamos criando esse conceito de espantalho e por isso funciona bem. Você admira alguém que você não conhece, que você não tem relação nenhuma com ela, que está longe. E veja, a gente prefere ter 1 bilhão de amigos na internet do que realmente se aproximar de alguém que vai ver nossos fracassos. E como essa ideia de espantalho só funciona de longe, e esta é um comportamento de idolatria do coração, e a idolatria ela só sobrevive na ilusão, esse conceito é um conceito ilusório, quando você se aproxima, por exemplo, dessas pessoas, depois de admirá-la, de segui-la, que você começa a ver que tudo que elas são na vida real não tem nada a ver com aquilo que elas mostram na internet, a ilusão vai embora. Então nós não toleramos viver perto de pessoas reais. Por isso a gente admira quem está longe, a gente comenta, a gente elogia as pessoas que estão longe, porque nós não toleramos os relacionamentos reais. E quando as pessoas que são famosas na TV, no cinema e na internet são conhecidas, a gente percebe que a vida delas não é aquilo que elas parecem ser. O casamento é de palha, o caráter é de palha, é alguém que nós jamais queríamos sequer ser amigos, porque são pessoas que parecem ser uma coisa, mas são outra totalmente diferente. Essa é a estrutura padrão das pessoas. Elas têm uma vida no mundo virtual que é perfeita, que é linda, que é maravilhosa, que é heróica. Mas o que elas são na vida real são pessoas totalmente diferentes daquilo que elas mostram. Há exceções? É lógico que há exceção. Mas a regra é a gente desenvolver um tipo de vida para ser assistida pelos outros, como eu estou pregando aqui nessas quarta-feiras, há vários sermões analisando profundamente isso, mas isso produz um outro problema, é que isso se torna parte do nosso caráter. O Solon, que foi o primeiro grande legislador grego, foi o primeiro crítico do teatro. Quando o teatro surgiu, ele escreveu assim: está surgindo uma nova modalidade que vai destruir a humanidade. Ele diz, o teatro. Porque as pessoas estão encenando no palco o mau caritismo, a prostituição, a mentira, estão brincando com valores importantes e virtudes que são desprezadas no palco, mas se tornará a conduta real da sociedade. Ele está dizendo o seguinte, ó, aquilo que as pessoas fazem encenando no palco é o que vai influenciá-las para que elas vivam na vida real. Aquilo que o palco encena vai se tornar a essência das pessoas. Ele foi um profeta, porque isso é exatamente o que a gente faz. Então, essa ideia de hoje é desenvolver uma mentalidade de espantalho. As pessoas estão se vestindo de uma aparência como é um espantalho que fica no meio da roça, vestido de roupa de homem, bem arrumada, com um vermelho bem expressivo, com cores expressivas, com um chapéu de palha, com um sorriso desenhado, rindo o tempo todo, e aquilo é feito para espantar, para assombrar. Mas aquilo não muda o comportamento, porque aquilo é irreal. Veja, nós nos tornamos tão doentios que nós estamos vivenciando uma vida que não é real, que não é autêntica, que é ilusória. Por isso, isso é doentio.
E veja, isso se torna um problema porque quando a gente aprende a usar essas máscaras, e hoje isso virou um padrão, as pessoas têm uma máscara para ir para a igreja. Elas têm em casa uma outra máscara para se vestir dentro de casa. Raramente a esposa conhece quem é realmente o marido e raramente o marido realmente conhece quem é a esposa. Ela tem uma outra máscara que ela veste quando vai para os amigos. E ela tem uma outra máscara que ela usa quando ela vai fazer uma outra atividade. As pessoas tendem a se acostumar a viver uma coisa que elas não são. Elas agem como se fosse um ator. Como se ela estivesse atuando em cada papel. Em casa, ela desenvolve o papel de marido, de esposa, de filho. Mas esses papéis não são autênticos. Aquilo não é quem realmente ela é. Por quê? Porque quando ela está nos lugares diferentes, ela age de forma diferente. Ela tem um caráter diferente, ela tem um comportamento diferente. Ela mente constantemente para os outros, porque ela não é essencialmente aquilo que ela parece ser. E principalmente quando o caráter dela, ou a conduta dela, ou as emoções dela são colocadas à prova. Ela demonstra que ela não é nada daquilo que ela parece ser. Na psicologia junguiana, esse comportamento é aquele comportamento que as pessoas começam a criar uma forma de roupa para se vestir, para realmente não mostrar quem elas são. Outros psicólogos chamam isso de o impositor. Nós criamos uma forma de existir para que as pessoas não vejam quem realmente nós somos. Nós não queremos deixar que o monstro existencial que nós somos. Querem ver? Se muitos maridos tratassem os seus clientes do jeito que tratam suas esposas, eles morreriam de fome, não venderiam para ninguém. Se muitas mulheres tratassem seus chefes no trabalho como tratam seus maridos, elas jamais seriam empregadas. Porque em casa as pessoas têm um comportamento e no trabalho elas precisam desenvolver uma falsa sensação nos outros de que ela não é aquilo que ela é em casa, onde ela tenta não usar certas máscaras. Então, veja, o que eu quero hoje que os irmãos entendam nesse processo é que nós estamos vivendo e construindo um perfil de vida. Esse eu que nós estamos formatando, infelizmente ele é irreal, ele é um espantalho, ele não existe. É uma condição psiquiátrica, é uma doença existencial que nós estamos desenvolvendo porque nós não queremos criar relacionamentos profundos. Nós não queremos sermos curados e tratados completamente como deveríamos. As pessoas na rede social, elas são perfeitas, elas são extraordinárias, elas criam uma imagem de si mesma. Às vezes o próprio pastor no púlpito desenvolve essa ideia de que ele é o homem, mas na vida real, e pode ele não ser também. Então não é só na rede social, como também em outros lugares, as pessoas estão criando uma imagem de perfeição. Elas têm milhares de seguidores. Às vezes é muito comum você encontrar gente no Brasil que tem ministério poderoso, que prega para multidões, mas ele está fazendo um acompanhamento com um psiquiatra há anos, porque na multidão ele é poderoso, mas em casa ele não é ninguém. O que gera esse contraste? Um homem que é capaz de levantar 500 paralíticos com uma ordem, mas vive depressivo. Tem alguma coisa errada nisso. Por quê? Porque nós estamos alimentando uma figura que ela é insustentável. E na hora que ela cair, nós vamos ficar adoecidos. Como são os espantalhos, aquele sorriso travado, os braços abertos na internet? Na verdade, são mecanismos de defesa que nós usamos para que as pessoas realmente não assumam um comportamento real de compromisso com pessoas reais. Exatamente quando a gente deixa esse conceito dominar, a gente acaba se tornando pessoas presas, depressivas. É por isso que quando ele passa outra vez, os corvos estão construindo na sua cabeça uma casa. Exatamente essa ideia. Nós estamos vendendo uma ideia sobre nós, de que nós estamos bem, de que nós somos heróis, de que nós somos pessoas de sucesso, de que nós somos aquela pessoa que vale a nota que a gente quer. Você vai a uma entrevista de trabalho, a pessoa pergunta para você assim, essa vaga é para você?
Quem de nós é honesto? Eu tenho o caráter para assumir essa vaga? Eu tenho realmente o engajamento necessário para vestir a camisa dessa empresa e realmente assumir essa vaga? Eu tenho o compromisso sério de aprender isso e fazer lucrar a empresa que eu estou entrando? Ou eu estou aqui só para preencher uma vaga? Ou seja, nós estamos vendendo uma imagem de nós que depois ela não é compatível com o resultado que a gente vai produzir. Por quê? Porque nós estamos criando uma ideia ilusória de nós mesmos. Veja, o diagnóstico bíblico disso é fantástico. Jeremias 10:5, Deus fala assim, ó: assim como os espantalhos estão nas plantações de pepinos, e eles não podem defender e nem atacar a plantação, assim são vossos ídolos. Esse conceito nós só fazemos por causa da idolatria do nosso coração. A gente está se postando, no sentido de estar posto na nossa plantação existencial. Nós estamos abrindo os braços no sentido de ser visto, de ser apreciado, de ser destacado. Estamos colocando um sorriso no rosto, e aquilo é um sorriso de pedra, ou seja, nós estamos contemplando a vida acontecer diante de nós, e não importa se é dia, se é sol, se é chuva, se tem ou não tem gente lá, a gente está fazendo aquilo, e aquilo que nós estamos vivendo, na realidade, não é exatamente aquilo que a gente é. Nós estamos criando uma vida, uma ideia, um conceito, uma teologia, um sentimento que não nos define. Jesus disse para os fariseus que eles eram hipócritas, atores. A palavra hipocrisia é literalmente atores. Vocês estão desempenhando um papel, mas vocês não são o que parecem ser. E aqui, o texto de hoje mostra exatamente essa crise. Primeiro, nós temos a crise da aliança quebrada. Davi percebe que Deus está enviando um castigo sobre o povo, 3 anos de fome, porque o acordo, a aliança que Josué fez com os Gebionitas havia sido quebrado, e quem quebrou foi Saul, e no reino de Davi a fome veio. A morte começou a chegar, os alimentos começaram a acabar. Davi consultou o Senhor, e Deus disse: isso é porque Saul quebrou a aliança que Josué fez com os Gebionitas, matando os Gebionitas. Davi chama os gibeonitas e fala assim: ó, o que eu faço para aplacar a ira de vocês, já que vocês foram feridos e nós quebramos a aliança? Então, nos dá alguns filhos de Saul, para que nós os enforcamos, e assim fica quite o nosso compromisso. Davi foi lá, pegou 7 pessoas que descendiam dos filhos de Saul, parente de Saul, e de Rispa, que foi uma concubina de Saul, pegou 2 filhos. E foram lá, os gibeonitas enforcaram aquelas 7 pessoas. E veja, quando Rispa viu que os seus 2 únicos filhos foram pegos, o que ela fez? Ela foi, montou acampamento exatamente em cima da pedra aonde os corpos foram colocados no madeiro, e ficou lá o tempo todo. Veja, primeiro, Deus estava julgando Israel por causa de uma aliança que havia sido quebrada. Porque o povo de Deus não cumpriu aquilo que deveria ser cumprido, porque a palavra foi dada e depois foi quebrada. E isso aconteceu 300 anos depois que a aliança havia sido firmada por Josué. A primeira lição que a gente aprende nesta noite é que muito daquilo que a gente vive construindo como espantalho na nossa vida é sempre resultado da gente temerariamente quebrando a lei de Deus, quebrando nossas promessas, nossos vínculos, nossos compromissos. E veja, e esta é uma geração que tem uma capacidade de quebrar compromisso, de dar uma palavra e não cumprir, principalmente no casamento. Quanta gente levianamente faz uma promessa a uma mulher ou a um homem no casamento, e dias ou anos depois aquela promessa é esquecida, como se aquilo fosse só uma cerimônia. E veja, muito daquilo que a gente vive de crise, como aqui a crise veio sobre o povo de Deus, está relacionada ao fato da gente viver quebrando as nossas alianças que nós fazemos uns com os outros na presença de Deus.
Quebramos essas alianças, às vezes comercialmente fazendo. As pessoas fazem uma aliança comercial e quebram, e acham que isso não tem nenhum problema. As pessoas fazem uma aliança no casamento, quebra, e acham que isso está muito bem, e Deus vai entender isso. E elas esquecem que Deus não muda porque a gente acha, porque a gente acredita. A verdade de Deus não muda porque eu tenho um sentimento ou um conceito diferente sobre ela. E vejam, aqui está um ponto cego do próprio Davi, que cede à pressão do momento. Ele consulta a Deus e entende o processo, mas ele aceita a pressão do gibeonita. Embora a lei de Deus exigiria a morte de quem matou, isso era a grande verdade, mas Davi também aqui tem um ponto cego. Ele deveria pelo menos parar e orar: Senhor, eu vou ter que entregar israelitas para serem entregues à morte em virtude dos pecados dos pais. Ele poderia ter orado a Deus, colocado o povo para orar e jejuar, para evitar um problema como teve, mas ele não fez. Aquele mesmo homem que orou e jejuou porque o seu filho com Betseba havia nascido, estava para morrer, então por 7 dias ele não comeu, não bebeu, colocou pano de saco na cabeça, chorou, se humilhou diante do Senhor. Aquele mesmo homem não teve a mesma disposição para orar e jejuar pelos filhos de Rispa e pelos outros 5 meninos que foram mortos por causa de pecado dos pais. Essa é uma geração assim. A gente às vezes chora por coisas que nos ferem. Nós ficamos tristes porque os nossos filhos estão internados. Nós ficamos tristes porque estamos enfermos. Nós choramos porque perdemos um bem. Mas a gente não tem o mesmo sentimento quando um irmão está internado. Quando o irmão está nas últimas de partir ou não partir. Nós não sentimos a mesma dor dos outros quanto nós sentimos a dor daqueles que estão próximos de nós. Veja, como a gente desenvolveu um outro comportamento de espantalho, já que nós somos irmãos em Jesus Cristo, já que todos nós temos o valor no reino de Deus, já que todos nós deveríamos orar e buscar a Deus uns pelos outros, mas nós não temos a mesma capacidade de nos colocar no lugar dos outros e sentir a dor dos outros. E quando a gente ora pelos outros, nós oramos do jeito mais superficial e mais insensível do mundo. Davi está cedendo a uma pressão, mas ele não se preocupou que havia por trás uma mãe, havia por trás mães, havia por trás famílias que iriam chorar. Mudando tudo isso, Rispa é exatamente o comportamento certo. Essa mulher cujo nome significa pedra quente ou pedra abrasiva, o nome dela representou que essa mulher, embora não pôde fazer absolutamente nada, ela era uma concubina, ela era uma mulher de segunda, ela era escrava, ela não podia opinar, ela não tinha voz ativa, ela não era ninguém no processo, ela não podia impor ao rei outra decisão, ela não tinha exército, ela não tinha força, ela não tinha poderio político, jurídico para isso. O que ela fez? Ela foi lá e construiu, pegou um pano de saco, cobriu a penha, fez uma casa lá, por certo levou comida e ficou lá um tempo. O que ela fez? Ela foi lá calada, silenciosamente, para clamar. Deus coloca essa mulher como a heroína do texto, alguém desprezado, alguém fraco, alguém que vai ficar 6 meses sobre uma rocha. Ela ficou de março ou de abril até outubro, porque o calendário judaico começa do dia 15 de março até o dia 15 de abril. Então, ou de março a setembro, ou de abril a outubro. Ela ficou lá 6 meses, plantado, vigiando aqueles 7 cadáveres. O texto diz que ela espantava os pássaros de dia e à noite as feras. Quando chegavam os chacais, os lobos, as hienas, ela estava lá espantando e não deixando ninguém tocar naqueles cadáveres. Detalhe, só 2 eram seus filhos, os 5 não eram, mas ela defendeu
todos eles. Veja, essa mulher se coloca na brecha sozinha para defender a dignidade de gente que já estava morta. Ela é o espantalho verdadeiro. Ela está espantando mesmo tudo aquilo que quer destruir, tanto os seus filhos como aqueles outros 5 corpos. Naquele tempo, quando alguém não era sepultado, era tido como o ato de maior maldição e de opróbrio. As pessoas morriam e elas mereciam um sepultamento digno. Havia cerimônia nisso. E já que eles haviam sido crucificados, a lei dizia que aqueles que eram crucificados deveriam ficar lá como exemplo. Então era uma atitude de humilhação para os corpos de seus filhos. Veja, essa mulher não está fazendo prontidão ali para fazer greve de fome. Ela está ali para vigiar aqueles corpos. Ela está ali para chamar a atenção de Deus e do rei de forma silenciosa. Ela está lutando pela dignidade de seus filhos pós-morte. Ela está deixando que a memória deles não seja o tempo todo destruída, porque as pessoas dizem: olha, fulano, filho de fulano, foi colocado em um madeiro e nem enterrado foi. Ou seja, ela está lutando por um amor inesgotável, um amor que não se vence pela chuva, pelo tempo, pelo frio, de manhã, tarde, noite, madrugada, defendendo 7 corpos mortos. Em 3 meses, metade das peles daqueles cadáveres já havia ido embora. Em 6 meses que ela ficou lá, só havia osso. E se Davi não tivesse visto aquilo, ela ficaria até o último osso ser dissolvido. Ela estava decidida, ela estava comprometida com aquela causa. Veja, ela está sendo tomada por uma compaixão que a gente desconhece. Por quê? Porque nós desenvolvemos uma cultura e um comportamento que não assume compromisso. Uma cultura que não sabe chorar, que não sabe sentir, que não sabe cuidar. Uma cultura que não se sacrifica. Uma cultura que não sabe servir, que não sabe honrar a ninguém. Nós estamos sendo forjados de um jeito, irmãos, que a gente não assume compromissos, que nós não queremos servir, nós não queremos sentir a dor dos outros. Tudo que nos custa, tudo que incomoda, nós não queremos. Por quê? Porque nós estamos bem confortáveis, nós estamos como espantalhos de braços abertos, com um sorriso, e não importa o que os outros estão acontecendo com eles, não importam suas necessidades, não importam as suas dores. Nada nos faz sentir, nada nos faz chorar. Às vezes as pessoas pegam um evento que acontece na internet, e aí elas pegam uma coisa de ruim que acontece, elas estão passando, elas estão divulgando aquilo para os grupos, não porque ela sentiu a dor daquelas pessoas, não porque ela realmente está interessada no bem-estar daquela pessoa que sofreu o atentado. Ela está fazendo porque aquilo tem um ganho existencial. A motivação dela não está no fato de ajudar quem foi atrapalhado. Ela não vai gastar tempo de oração e jejum para ajudar aquela pessoa. Ela não vai procurar saber de que forma ela pode ajudar aquela família que foi constrangida. Ou seja, as pessoas estão se tornando espectadores da dor dos outros. Elas assistem à morte dos outros. Elas assistem às perdas dos outros. Ela assiste às dores dos outros. E pior, torna isto palco, torna isto cinematográfico. Isto é doentio. Essa mulher assume um compromisso. Ela não está preocupada com like. Ela não está lá com o celular. Olha aqui o que fizeram com os meus filhos. Olha aqui, tem mais 5 mortos aqui. Olha aqui atrás, olha. Eu só vou sair daqui depois que o rei... Como o rei foi injusto. Olha, não. Ninguém sabia que ela estava lá. Alguém viu ela depois e falou com Davi.
Ela não estava preocupada em chamar a atenção da plateia, da audiência. Ela não estava lá para ganhar seguidor, para ganhar admiradores. Nossa, como essa mulher é ferrenha. Nossa, ela tem que ser seguida. Não. Não havia ninguém lá. Ela estava vigiando os seus filhos dos maus, dos chacais, dos leões, das hienas, dos lobos, dos urubus. Entendem? Que a motivação dessa mulher é se dar. Eu estou aqui e não me importa o quanto vai custar, mas eu tenho compromisso com meus filhos. Não me importa se eu vou ser desprezada, se eu vou perder o tempo aqui, se eu vou morrer de fome aqui também com eles, se as pessoas vão me chamar de louca, de desvairada, não me importa se vão me chamar de insana, eu vou até o final. É gente que tem compromisso com honra, é gente que tem palavra, é gente, não, Deus é por mim, eu fui abençoado, então eu vou ajudar, eu vou servir, enquanto houver fôlego em mim, eu estou aqui orando a Deus, clamando a Deus e ajudando os outros. Esse inclusive é um trabalho de uma igreja, de membresia, de um orar pelo outro, de um servir ao outro, de um ajudar o outro, de um se dispor a ajudar alguém, de compartilhar. Não é assim que é a vida cristã? Só que nós estamos desenvolvendo um cristianismo muito individualista. Nós já não sentimos as dores dos outros. Veja, essa figura de espantalho que a gente criou, ele está para massagear o nosso próprio ego. Nós estamos lá de braços abertos, mostrando foto, mostrando a vida perfeita, para ser observado, para ser visto, para ser percebido. Veja, Rispa está espantando os chacais, os predadores, ela está protegendo a dignidade de quem não se pode defender. A causa dela vai muito além do que ganhar a apreciação das pessoas. Quem vive como espantalho, vive dependendo de visibilidade, de autoafirmação, de aplausos, vive dependendo de audiência. Ela age no anonimato, suportando o sol, a chuva, as tempestades, e ela faz isso por 6 meses, morando debaixo de um pano de saco. Quando chovia, aquilo molhava e caía tudo, tinha que ir lá outra vez amarrar nos lugares e manter, para aliviar um pouco do sol, mas ela estava lá e custava o que for custar, ela não arredaria o pé. Veja, essa geração espantalho de palha, ela vive uma ilusão que acaba. E quando você vê as pessoas de perto, você vê que elas são palhas, que elas são vazias, que elas não têm nada para oferecer, que elas não amam com amor verdadeiro, que elas só têm interesse em você, em usar e descartar você. Veja, essa mulher não, ela está lá para mostrar que o seu amor é inesgotável, que ela é capaz de amar até mesmo um cadáver, que ela é capaz de amar até mesmo um osso. A postura de braços abertos, que vende a ideia de que a gente está disposto, porque na internet todo mundo desenvolveu essa capacidade doentia de dizer qualquer coisa, e que na verdade nunca é verdade, ou muito raramente. E veja, ela não, o sacrifício dela envolve a carne, envolve lágrimas, envolve o sol, envolve a dor, envolve a fome, envolve suportar tempos e tempos de vigília. Quem vive de espantalho, quem vive vendendo essas mentiras, vai acabar doente, vai acabar triste, vai acabar sofrendo e no final vai se perder. Mas veja, essa mulher passou 6 meses lá, ela não só chamou a atenção do rei, ela chamou a atenção do Senhor. Quando Davi ficou sabendo que ela estava lá, ele mandou enterrar aqueles cadáveres. E o texto diz que quando isso aconteceu, a ira do Senhor se aplacou sobre Israel. Veja, quando Deus voltou a se tornar favorável a seu povo, a chuva desceu outra vez. Davi fez um acordo com os gibeonitas e não choveu. Davi assinou um decreto de que aquilo não seria feito e não choveu. Mas a insistência dessa mulher
A sua honestidade de lutar pela dignidade de seus filhos moveu a mão de Deus e o céu desceu chuva. As pessoas estão quebrando alianças e por isso a chuva não cai mais sobre elas. As pessoas estão vivendo uma vida de espantalho, uma vida que não honra a Deus, uma vida que não está inserida no corpo, não está envolvida na obra de Deus, não está inserida no serviço de Deus. Veja, nós estamos tentando ajudar as nossas crianças que são vítimas de filosofias, de armas satânicas, de desejos imundos de Satanás. Nós estamos dando a proteção, o escudo, o antídoto para elas, e os pais resistem até o último fôlego de vida. Essa mulher é uma mulher preocupada com seus filhos. E veja, isto mostra que ela foi uma mãe temente a Deus. E embora a sua condição era uma condição social horrível, ela sabia que o Deus do céu seria com ela. Nós devemos aprender, irmãos, com essa mulher, essas verdades, fazer coisas que não importa o que os outros vão pensar, mas fazer coisas que vão agradar somente a Deus. É a Deus que nós devemos prestar a honra, é Ele que deve ver o que nós fazemos, não são os homens, não é aquilo que a gente posta na internet, é aquilo que Deus vê e Deus recompensa. Não importa o quanto a gente precisa se humilhar, não importa o quão vulnerável a gente vai ficar, não importa o quanto a gente vai ser zoado, difamado, desprezado pelos outros, não importa se vão criticar, se vão perder seguidores, se vão perder, não importa, a gente precisa estar ciente daquilo pelo qual nós fomos chamados, e nós fomos chamados para sermos cidadãos dos céus, nós fomos chamados para ser trabalhadores da lavoura de Deus, nós somos cooperadores do Evangelho, nós somos irmãos, nós somos uma família, e nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. A dor dos irmãos é a minha dor, a morte dos irmãos é a minha morte, a alegria dos irmãos é a minha alegria. Houve um jejum de março, que Deus disse assim a mim: eu vou levar filho de fulano. Era mais ou menos 21, 22 daquele mês, eu estava jejuando e orando, acabei de orar, eu fui tomar banho para trazer as crianças para a igreja. No banho, Deus disse: eu vou levar filho de ciclano. Gente, eu não sabia se a água que estava descendo era do chuveiro ou se era dos meus olhos. Eu disse: Senhor, o que vai acontecer? É um casal que não vai tolerar a perda desse menino. A ida dele vai gerar tanto problema. Eu comecei a sentir exatamente como se Deus dissesse a mim: eu vou levar o Efraim. Doía o peito, irmãos, que parecia que ia explodir. Eu disse: Senhor, dá para dar mais um tempo? Eu vou ajudá-lo, eu vou dar um jeito de conversar com os pais. E eu comecei a orar nesse sentido. Deus não me disse nada sobre aquilo. Quando acabou o jejum, no último dia aqui, eu estava orando, ele chegou para mim: ora por mim. Na hora que eu coloquei a mão na cabeça dele, eu senti que a vida ia ficar e não ia sair. Mas veja, sentir a dor dos outros dá a gente o poder de interceder por eles. Orar pelas pessoas e não sentir a dor delas. Ali tem uma sequência de pedidos de oração colados na parede. Eu oro de 4 a 5, então eu venho orar. Eu coloco a mão em cada pedido. Senhor, eu quero sentir a necessidade de cada irmão, cada dor, cada oração, cada pedido, cada clamor dos irmãos. Responda, Senhor. Existe urgência nos problemas de seus filhos. Dá a eles uma resposta. Nós precisamos, irmãos, parar a nossa vida para ajudar as pessoas. Às vezes nós vamos abrir mão dos nossos planos para interceder, para jejuar.
E às vezes a gente não consegue ficar um dia sem comer para jejuar 24 horas, para interceder por uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, e o problema dela é de morte, ou alguém que precisa de uma resposta urgente. Ontem me ligou uma irmã, me contou uma situação, disse: irmã, eu não consigo resolver para você. Eu não tenho nem o que dizer para você sobre isso, porque eu não tenho nenhuma habilitação para te dar um conselho desse. Mas eu vou orar por você. E Deus pode te dar uma resposta. Eu não vou opinar sobre nada, mas eu vou orar. Diz: Senhor, tenho muita coisa errada, eu não estou discutindo aqui que está ou não está errado, é um problema que não tem solução, a justiça não vai resolver, os homens não vão resolver, a polícia não vai resolver, ninguém resolve isso, se o Senhor não resolver. Se o Senhor não der livramento, se o Senhor não esconder essa pessoa, se o Senhor não mudar o coração daqueles homens maus, se o Senhor não fizer uma obra, não há esperança. Então, você não pode fazer talvez coisas para ajudar os outros, mas você pode orar, você pode clamar ao céu, e diz a Bíblia que há poder na oração do justo. Sabe qual é a minha intenção hoje? É que você aprenda uma coisa: para de ser o que você não é, para de tentar imitar os outros, para de buscar uma vida que não é você. Abre o coração: Senhor, eu sou fraco, eu sou assim, eu sou malandro, eu sou mentiroso, eu sou impuro, eu sou adúltero, eu sou avarento, eu sou idólatra, eu tenho que me converter, eu tenho que mudar o meu coração, eu tenho que ser tratado, disciplinado, ajudado, curado. Ou a gente se prostra: Senhor, eu estou nessa rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Jesus também foi crucificado igual o espantalho, de braços abertos, mas ele não estava atrás de plateia, ele estava ali para cumprir a vontade de Deus. Ele não estava abrindo os braços para mostrar ao mundo que ele era bom. Ele estava ali para dizer ao Pai: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele demonstrou fraqueza. Ele disse: eu tenho sede. Ele não teve vergonha de mostrar que estava com sede. Ele tinha uma necessidade. Ele não teve vergonha de mostrar sua necessidade. Ele pediram água e de maldade deram vinagre, e ele tomou o vinagre. Ele tinha uma necessidade, ele não tinha vergonha dela, e ele aceitou que os outros satisfizessem sua necessidade, e ele aceitou mesmo o vinagre. Ele estava de braços abertos para atrair os pecadores a si mesmo. Ele estava de braços abertos para abrir o caminho da salvação para os outros fracos que viriam atrás. Escute-me, no reino de Deus não tem lugar para ilusão, não tem lugar para você medir uma persona de superego, de produzir uma persona, de vestir uma roupa de espantalho, bonita para esconder a palha que tem dentro de você. No reino de Deus não funciona aparência, não funciona máscara. No reino de Deus não funciona o que você parece ser. Não é sua beleza, não é sua audiência, não é sua capacidade de impacto sobre auditório e sobre as pessoas. No reino de Deus são os meus pecados, são as minhas fraquezas, são as minhas mazelas, é o mau cheiro que vale. Deus não está preocupado com os seus dons, com os seus talentos, com as suas habilidades, com a sua voz bonita, com a sua inteligência. Isto não presta para nada. Deus está preocupado com a sua vulnerabilidade, com a sua fraqueza, com a sua falta de caráter que precisa ser mudado, e você sozinho não pode. Então você fala: Senhor, eu preciso ser mudado. No reino de Deus, o que vale é essencialmente o que somos. E somos maus, e somos ruins, e somos asquerosos.
Sabe por que A Bela e a Fera existe como romance? Eu já preguei aqui várias vezes isso. Sabe qual é o nome do cara que era a fera? Adão. O conto foi contado para contar a história da graça. A Bela se apaixona por uma fera. A Bela se apaixona pela feiura. O príncipe, que depois ele se torna, quando acaba o feitiço, não foi, e ela nem sabia, que ele era um príncipe que havia virado uma fera. Aquele conto representa a graça de Deus, que é bela, que se apaixonou pela feiura dos nossos pecados. A graça que se encantou com a nossa fraqueza. A graça que se encantou com a nossa vulnerabilidade. É essa graça salvadora que vê em nós pedintes, mendigos, gente que não tem valor, gente que não tem atribuição, gente que não tem dote para dar, gente que não tem virtude alguma, mas que depende dela, que aceita esse amor incondicional e que pode restaurar a nossa história. Ninguém pode ser rispa se o Espírito Santo não transformar esse nosso coração de palha. Tudo o que você está construindo é palha. Toda a sua fama, toda a sua formação, toda a sua habilidade é palha. No reino de Deus isso não vale absolutamente nada. Mas que nesta noite o Espírito Santo faça chover sobre nós. Que nesta noite nós nos tornemos favoráveis a Deus. Fica de pé, eu quero orar com você. Diga: Senhor, eu quero renunciar à vida de espantalho. Eu quero mandar embora a palha, os meus sentimentos frágeis, a ilusão de que eu sou alguma coisa. Tudo isso, Senhor, é palha. Querer agradar os outros é palha. Achar que eu tenho valor é palha. Achar que eu devo defender minha honra é palha. O fogo do Espírito Santo vai consumir o que é palha. Comece a orar: Senhor, enche meu coração da verdadeira essência. O poder do seu Espírito Santo pode me dar vida outra vez. O poder do Espírito Santo pode me dar outra vez a alegria. Que eu não dependa de vazio emocional. Que eu não dependa, Senhor, da necessidade de autoafirmação. Que o Evangelho de Jesus venha sobre nós nesta noite com poder, por meio do Espírito Santo, trazendo arrependimento, trazendo quebrantamento, trazendo contrição. Ore, ore, ore: Senhor, eu quero confessar as minhas mazelas, eu quero confessar a minha crença absurda de que eu valho alguma coisa, de que eu tenho alguma coisa. Porque você se enche de egoísmo, de avareza. Lava, Senhor, o nosso coração. Lava, Senhor, a nossa alma. Traz quebrantamento. Ajuda-nos, Senhor, a depender completamente de Ti. Ajuda-nos a ter um coração sarado para servir, para amar o reino de Deus, para nos entregar a Sua palavra. Essa adoração de palha
essa música de palha que eu canto, porque não toca meu íntimo, essa vida de crente de palha que eu levo, esse casamento de palha que eu tenho, essa minha visão de palha, essa reputação de palha, Senhor, eu quero jogar tudo isso fora. Preencha, Senhor, o nosso coração nesta noite, preenche. Traz alegria, traz quebrantamento, traz a verdadeira alegria do céu, que o Espírito Santo enche o nosso coração, para que nós sejamos quebrantados verdadeiramente, e que sejamos mudados. Que as nossas máscaras, Senhor, sejam jogadas no chão nesta noite. Que desçamos dos nossos palcos. Que o nosso coração se encha de humildade, se encha de contrição, Senhor, e de uma dependência absoluta da Sua graça maravilhosa. Não, Senhor, a aprovação do mundo, não a necessidade de aprovação dos outros. Clame a Deus por misericórdia, clame a Deus por misericórdia, clame, Senhor. Talvez haja esperança para mim, talvez haja esperança para mim. Talvez o meu coração ainda possa ser alcançado, talvez a minha vida ainda possa ser alcançada. O Espírito Santo está aqui. Ele vê seu coração, Ele vê suas intenções. Ele olha para você, Ele olha para você. Ele olha para você. Porque você vive o tempo todo na hipocrisia, você não consegue mais se quebrantar, você não consegue mais olhar para você mesmo e saber que tudo o que você pensa e acha está errado. O Espírito Santo está aqui.